Você já arrumou a casa, deixou tudo no lugar e no dia seguinte parecia que o caos voltou inteiro, ou pior? E o pior, isso faz você sentir que nunca dá conta, como se o problema fosse você? Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: na maioria das vezes isso não acontece porque você é desorganizada. Acontece porque existe uma desordem emocional por trás da desordem da sua casa. E hoje eu vou lhe mostrar o segredo emocional que faz a bagunça sempre voltar. Talvez você ache que o problema é falta de disciplina. Talvez você até se cobre pensando, eu preciso ser mais organizada. Mas na verdade é que muitas mulheres estão tentando organizar a casa com a mente em exaustão e com o emocional sobrecarregado e com o corpo funcionando no modo sobrevivência. Quando você está cansada, acelerada, ansiosa, e carregando mil coisas por dentro, a sua casa começa a refletir tudo isso. A bagunça não é só externa, ela muitas vezes é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E aqui está a chave que poucas pessoas falam. Organização sem cura emocional vira manutenção de caos. Você arruma, mas como o estado interno continua o mesmo, a casa volta a bagunçar novamente. Porque o ambiente está obedecendo à energia da rotina, da pressa, da culpa, da sobrecarga, e não apenas a arrumação do momento. Ou seja, se você organiza a casa, mas continua com a mente acelerada, emoções bloqueadas e hábitos na automática, a bagunça sempre irá voltar. Não porque você falhou, mas porque a raiz ainda não foi cuidada, ainda está ali guardada. Muitas vezes a casa bagunçada é o excesso interno ganhando forma no externo. Excesso de tarefas, excesso de preocupações, excesso de cobrança, excesso de pensamentos, excesso dessa autocobrança interna sua com você mesmo. Quando a mente está cheia, o ambiente também começa a encher. Objetos acumulam, papéis se espalham, roupas não voltam para o lugar. Tudo parece sem fechamento, sem finalização. Isso acontece porque você não está só lidando com coisas, você está lidando com um estado emocional inteiro. Às vezes a bagunça não é preguiça, é cansaço emocional. Às vezes não é falta de tempo, é falta de presença. Às vezes não é desorganização, é uma mente tão sobrecarregada que já não consegue sustentar ordem por muito tempo. Isso também revela padrões mais profundos, como procrastinação, culpa, sensação de nunca terminar nada, autocobrança, dificuldade de priorizar a si mesma. A casa começa a contar a história emocional da mulher que vive nela, da história dos que vivem na casa. Muita gente só arruma a casa no impulso, quando recebe uma visita, quando se irrita com a bagunça ou quando sente que tá lá naquele limite que precisa fazer. E quando bate aquela culpa que a gente acha, não, eu preciso organizar alguma coisa. Só que organizar nesse estado não traz sustentação, traz um alívio temporário. Você resolve o visual, mas não reorganiza o emocional. Então, no dia seguinte, a rotina volta a engolir tudo de novo. E junto com a bagunça vem também a frustração, porque parece que todo esforço foi em vão. Talvez o que você precise não seja mais uma técnica de organização. Talvez o que você precise seja desacelerar a sua mente, reconhecer o que está sentindo e entender por que sua casa virou o depósito da sua exaustão. A casa não precisa ser perfeita, mas ela precisa parar de ser um reflexo constante do seu desgaste emocional. Porque quando o lar está em desordem o tempo todo, muitas vezes ele deixa de ser um abrigo, um lar, um aconchego e passa a reforçar ainda mais o seu cansaço, a sua fuga interior.
E é aqui que entra uma nova forma de olhar para tudo isso. Colocar a casa em ordem não é só limpar um espaço, é honrar o seu estado interno. Quando você começa a cuidar sua mente, suas emoções, a sua energia que sustenta sua rotina, a organização deixa de ser um esforço isolado. Ela passa a ser consequência de um novo estado seu. A ordem externa começa a nascer da ordem interna. Se você sente que isso faz sentido, eu quero lhe deixar três simples passos para você começar ainda hoje. O primeiro é: pare de se chamar de desorganizada. Troque as acusações por observações. Em vez de dizer eu sou desorganizada, diga eu estou sobrecarregada e isso está aparecendo na minha casa. E isso muda tudo, porque tira você da culpa e coloca você na consciência. E o passo número dois é: escolha um microespaço, uma gaveta, uma parte pequena. Não tente resolver tudo num dia, a casa inteira em um dia. Escolha um único ponto, uma gaveta, uma bancada, uma mesa da cabeceira. Organize esse espaço com presença, não com pressa. Enquanto faz isso, observe como você está se sentindo. Por que está guardando algumas coisas que não fazem mais sentido? E repense. E a terceira é: pergunte o que essa bagunça está tentando lhe mostrar. Essa pergunta é poderosa, porque às vezes a bagunça está mostrando exaustão, às vezes está mostrando falta de apoio, às vezes está mostrando emoções engolidas há muito tempo guardadas ali dentro de você. Quando você começa a escutar, para de lutar só com o sistema externo. Se a sua casa vive voltando ao caos, talvez o problema não seja a armação, talvez seja um pedido do seu mundo interno por um cuidado, desaceleração e reorganização emocional. Foi por isso que eu criei um caminho que olha para tudo de forma integral: mente, emoção, energia da casa e da vida. Porque não adianta tentar manter ordem fora, quando o dentro tudo ainda está em uma guerra. Quando a mulher se reorganiza por dentro, o lar começa a responder. E se você quer aprender a reorganizar não só a sua casa, mas também a mente, as emoções, acompanhe os próximos vídeos aqui no canal, porque eu vou aprofundar muito mais esse caminho. Abraço, ser de luz, até o próximo vídeo!